WhatsApp e voltar pro YouTube. Boa noite, meus irmãos. Shalom, já encaminhei lá o link no grupo. E meu nome é Simone, faço parte da Manancial para as Nações aqui da Califórnia. Todas as quarta-feiras nós temos estudo bíblico aqui, às 7h30, e culto aos sábados, todos os sábados, às 7h30. E, como eu falei, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai meditar num pequeno versículo lá de Mateus 5, como o pastor propôs para a gente estar lendo, meditando e também colocando em prática. Eu venho lendo, meditando, estudando, anotando, e também venho aí percebendo coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso deixar Deus trabalhar, moldar, né? E a gente vai meditar nesse versículo curto. Nós vamos ficar aqui por mais ou menos 1 horinha, super rápido, mas é algo para edificar as nossas vidas, porque é a palavra de Deus sendo falada, né? A palavra do Senhor fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Então, todas as quartas nós estamos aqui no ID, no pregar o evangelho. Então, é muito bom quando nós estamos nessa união aqui, porque é algo que vai edificar as nossas vidas. A palavra de Deus sendo falada, né? Então, não é uma opinião minha, uma opinião do pastor, uma opinião da pastora, do Jefferson, e sim a palavra de Deus aqui sendo falada. Glória a Deus. Então, Jesus, ele diz assim que nós somos o sal e a luz da terra, do mundo. E quando Jesus fala isso, ele não está nos dando um conselho e também ele não está nos dando uma sugestão. Fica comigo até o final aqui que você vai ver quão poderoso é a palavra de Deus, o quão eficaz ela é. É maravilhosa. É muito bom a gente meditar nessa palavra, porque é onde a gente tem ali a água viva, é onde a gente tem a abundância, é onde a gente encontra o nosso verdadeiro viver, sabe? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então, a palavra de Deus, ela faz muito sentido para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo e quer caminhar dia após dia, ali sendo transformado, moldado, confrontado na palavra do Senhor. Então, Jesus, ele não diz para a gente assim, tenta ser a luz, tenta ser o sal. Ele diz que nós já somos. Isso aqui é poderosíssimo para a gente. Vamos orar antes para a gente começar? Maureni, seja bem-vinda. Jefferson, João. Amantíssimo Deus, Pai do nosso querido e amado Jesus Cristo, Senhor, te damos graças, Senhor, pela sua onisciência, onipresença, onisciência, onipresença, onisciência, onipresença. Eu esqueci o outro, onipresença, onisciência. Esqueci. Mas amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor, entregamos a Ti esse estudo, Senhor. Entregamos a Ti o nosso tempo. Sabemos que a Tua palavra é que nos traz vida. Sabemos que o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos traz crescimento, que forma em nós o Teu caráter. Pai, em nome de Jesus, que esse estudo de hoje, Senhor, seja Teu Espírito Santo através da minha boca, através de mim falando, Senhor. Limpa minha mente, Senhor. Me traz aqui toda a lembrança, Senhor, da Tua palavra, em que eu li, meditei, Senhor. Traz toda a lembrança para mim, Senhor. Que este estudo bíblico possa fluir, Pai, no Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa, Senhor, que está aqui e que ainda há de vir e que vai acompanhar esse estudo depois, que elas sejam transformadas, edificadas, Senhor, e que elas possam compreender, Senhor, facilmente, com a simplicidade, Senhor, da Tua palavra. Senhor, traz entendimento, Senhor, traz, Senhor,
aquilo que o Senhor quer, Senhor, para a vida de cada pessoa, Pai. Sabemos que o crescimento, Senhor, da tua igreja, de cada um de nós, é diferente, cada um no seu tempo, Senhor, que o Senhor trabalha de forma diferente. Então, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa nos trazer clareza nesse dia de hoje, e que possamos, Senhor, fazer uso da tua palavra no nosso dia a dia, Senhor, e que verdadeiramente, Senhor, possamos viver o teu evangelho, possamos, Senhor, realmente, Senhor, ter ali o posicionamento de filhos, Pai, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver o reino do Senhor aqui, Pai. Tem o reino futuro, Senhor, como foi a visão de João lá em Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, nos dê a sabedoria e o discernimento, Senhor, nos dê clareza, Senhor, no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, aqui, Jesus, ele não pede, ele não fala para a gente tentar ser a luz, ou ele tentar ser a luz, o sal. Ele fala que nós já somos, amém? E aqui muda tudo quando ele fala que nós já somos, porque não se trata de uma performance religiosa, é Jesus falando, trata-se da identidade. Lá em Mateus 5, Mateus 5, 1, 12 fala das bem-aventuranças, que eu venho compartilhando aqui com vocês. A pastora deu estudo bíblico também, trazendo a bem-aventuranças. O Gerson também falou sobre isso. E Mateus 5 fala sobre... Mateus 5, do 1 ao 12, fala das bem-aventuranças. E como eu fiz ali o post no Instagram, a bem-aventurança, elas não são frases isoladas, né? Às vezes ali numa pregação, não dá para ir tão profundo nas bem-aventuranças, mas quando a gente pega e começa a estudar em casa, é aí que a gente entende esse profundo, amém? Ali o tempo é muito curto da pregação, então não dá para se aprofundar tanto. E a bem-aventuranças, o início de tudo, a bem-aventurança é um processo espiritual, tá? É um processo de crescimento espiritual. E o início de tudo é sobre a gente ser pobres em espírito. Esse é o início de tudo. Para que no final ali nós consigamos ser perseguidos, sabe? Porque se a gente não tiver formado nessa identidade aqui das bem-aventuranças, a gente não vai aguentar uma perseguição. A gente não vai resistir, sabe? A gente não vai. Então, Jesus, ele sobe ali ao monte e ele dá esse sermão, ele ensina. E ali no meio da multitude, da multidão, quem se aproxima de Jesus? Os discípulos. E aqui eu quero trazer algo bem importante para as nossas vidas, é Jesus formando os discípulos. E hoje, o Senhor quer nos formar, o Senhor quer nos potencializar mais, o Senhor quer nos trazer consciência a mais. Então, o início das bem-aventuranças ali fala sobre os pobres de espírito, como a pastora falou. E aí fala também da sensibilidade, que é os que choram. E existe as duas, como eu falei, as duas diferenças de choro, dois choros que são importantes, que é o choro do pecado de verdade, você se arrepender de verdade, e também o choro da injustiça ao seu redor. Não é uma emoção superficial, mas é uma dor que você sente, sabe? Então fala sobre isso. E também fala sobre a dependência do Senhor, de Deus, né? Da gente ter essa dependência em Deus. Fala também do nosso controle interior, bem-aventurados mansos. E aí eles herdarão o reino dos céus. Aqui fala sobre uma mansidão, mas não é uma passividade, não é você se calar, não é você ficar quieta e deixar as coisas acontecer, mas é você responder com sabedoria, não é na hora, às vezes você nem precisa responder, às vezes você tem que se retirar, às vezes você tem que sim falar. Jesus, ele era manso, mas ele também confrontava na hora que precisava confrontar. E esse controle interior é uma mansidão e não é fraqueza. A mansidão não é sobre fraqueza, é a força que a gente tem sob controle. Amém? Então, quando a gente tem a dependência no Senhor,
a gente tem um coração sensível. Aí fala do desejo profundo também, dos que têm fome e sede de justiça. Então, depois do controle vem o desejo, a fome pela palavra, sabe? Não é só o culto de sábado, o culto de domingo, mas sim é uma fome espiritual que a gente quer nos alimentar todos os dias na nossa casa, no nosso secreto, no nosso íntimo, e não só algo superficial, vivendo o culto de sábado ou o culto de domingo, mas sim uma vida com Deus, amém? Então, aqui é onde a gente cresce espiritualmente também, porque é onde a gente, quando a gente tem sede, é onde a gente cresce, sabe? Quando você... E essa sede aqui não é uma sede... Sede e fome é uma sobrevivência, gente. Sede e fome é uma sobrevivência. E a palavra do Senhor é onde a gente encontra essa sobrevivência, quando a gente tem fome e sede. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos ter essa sede de Deus. Fala sobre os relacionamentos transformados também, quando nós somos misericordiosos. A gente mais aponta o dedo ou a gente mais compreende? É uma reflexão, amém? Então, quando a gente é misericordioso, os nossos relacionamentos, eles são transformados, são duradouros. Então, quem é tratado por Deus, quem foi tratado por Deus, é misericordioso com o próximo. Então, a gente começa a tratar os outros com graça, porque pela graça nós somos salvos, e a graça que Jesus nos deu. Então, aqui é onde a gente consegue nos relacionar com as pessoas sendo misericordiosos. E fala sobre a integridade também, que é o coração limpo, né? Aqui é onde o interior é transformado, que revela o exterior sem a gente fazer esforço. Sem a gente querer se aparecer, o interior nosso, ele acaba transbordando para fora, sabe? É aquele cristão que vive uma vida no secreto e que no público automaticamente não precisa nem abrir a boca, que as pessoas veem que tem valores, princípios, que tem palavra de Deus ali no dia a dia. Então, aí também fala sobre os pacificadores, sobre a unidade. Quando o Senhor trata a gente unicamente, aí começa o coletivo. E o coletivo envolve a unidade. Então, aqui é sobre a maturidade que alcança o coletivo. E aí entra a questão da gente não criar divisão, não ter ali, como que fala, não ter ali a confusão, né? A gente precisa construir pontes e não fazer afastamento, essas coisas. E aí fala sobre os perseguidos por causa da justiça. Aqui fala de perseverança. Se a gente não tiver tudo isso aqui da aventuranças, a gente não consegue chegar aqui na perseverança. A gente vê muitos missionários na África fazendo tudo que tem que fazer, e Paquistão, eles estão ali, gente, e assim, se eu morrer é lucro. Eles entenderam a aventuranças. Então, eles foram para o campo de batalha, eles não estão nem aí para perseguição, e eles estão fazendo ali o ministério deles, o chamado deles, por amor a Cristo. Então, se a gente não tiver isso daqui, a gente não consegue ir até o fim. A gente não resiste. E aí, aqui a perseverança, que é quando os bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça, o processo termina aqui. Entende? Eu quis trazer isso aqui para a gente poder relembrar. Aqui é onde Jesus forma o nosso caráter, a nossa identidade. Sem o nosso caráter, sem a nossa identidade, como que a gente vai ser o sal e a luz da terra? Como que a gente vai ser o sal e a luz? Então, como eu falei, Jesus ele não deu um conselho, ele não deu uma sugestão. Tá? E também não fez uma declaração, ele falou que nós somos, mas a gente só vai conseguir, gente, ser se a gente tiver essa identidade formada, que primeiro é a identidade, tá? Primeiro é a identidade, e aí depois vem o caráter, tá? E a gente vive num tempo de fim dos tempos, uma crise moral, uma crise de diálogo, uma crise de caráter, uma crise de referência. E as pessoas, elas discutem mais do que ouvem. O mundo está de cabeça para baixo.
se exibem mais do que vive, sabe? Criticam mais do que constrói. E nesse cenário, Jesus levanta um povo e diz: vocês serão diferentes. Como eu falei, nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo em Cristo. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente precisa levar a sério a bem-aventuranças. A gente precisa, porque é aqui onde forma a nossa identidade, o nosso caráter, tá? A gente não nasce com o nosso caráter. E isso vai sendo trabalhado. Até hoje é trabalhado na gente, sabe? Quando a gente está ali na bem-aventuranças, a gente consegue identificar o que a gente precisa mudar. Às vezes a pessoa é uma coisa, duas coisas, outras pessoas é tudo, sabe? É onde Jesus vai trabalhando. Então, ali, quando Jesus foi quando teve o Sermão do Monte, os discípulos se aproximaram. Ali, Jesus estava formando os discípulos, formando aqueles que ele chamou. Entende? Amém? Todos aqui compreendendo, acompanhando. Então, Jesus, ele fala que nós somos diferentes. Não por superioridade, não por, sabe, não é por superioridade, mas é por responsabilidade. Precisamos ser responsáveis. Quando a gente carrega o nome de Cristo, estamos carregando o nome de Cristo. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa pensar: isso aqui representa Cristo? Isso aqui representa Cristo? Então, hoje a gente vai entender mais sobre ser esse sal. O que significa ser o sal? O que significa ser a luz? Como isso pode ser aplicado na nossa vida diária? Todos estão aqui? Glória a Deus, um amém. Então, gente, no contexto aqui histórico, antes da gente mergulhar nesse texto na Bíblia, a gente precisa entender o cenário. E Jesus, ali no Sermão do Monte, ele está ensinando os discípulos, ele está formando. Mas a multidão toda está ouvindo, mas ele está formando ali os discípulos. E ali, Israel vive sob um domínio romano, tá? Havia opressão política, havia tensão religiosa, havia expectativa messiânicas. As pessoas esperavam um messias político, revolucionário, um militar, tá? Mas Jesus, ele começa falando das bem-aventuranças: humildade, mansidão, misericórdia, pureza, fome de justiça, pacificação, ou seja, ele não forma revolucionários externos. Não é sobre religião, sabe? Ele forma pessoas transformadas, internos. Então, primeiro, Jesus trabalha o nosso coração para poder depois, sem nem a gente querer refletir, sem a gente, quando eu falo sem a gente querer, é que quando a gente tem a palavra do Senhor, quando a gente vive uma vida cristã de verdade, quando a gente tem ali o Cristo mesmo na nossa vida, quando a gente busca Ele verdadeiramente, quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente tem essa sede, essa fome na palavra do Senhor, e a gente vai ali, ó, no nosso secreto, nos alimentando internamente, automaticamente no público reflete os frutos, né? Os frutos. Então, Jesus, logo depois, ele diz algo: vocês são sal, vocês são luz. Isso significa que a transformação interior, ela gera impacto exterior, ela gera impacto em público. Então, tudo que a gente vive no nosso interno, no nosso secreto, aí vai refletir. Vai refletir Cristo ou vai refletir o mundo? Isso é algo que nós precisamos compreender. O que nós queremos refletir? O reino de Deus, ele começa no coração, mas ele não termina
no coração, sabe? Então, nós somos o sal, porque Jesus disse que nós somos o sal. E o valor do sal ali na antiguidade, por exemplo, hoje o sal é comum. Hoje você pega o sal aí, você não dá valor para ele, né? Mas ainda ele tem muito valor no sentido de uma comida sem sal é sem graça, né? É sem graça. Ninguém quer comer uma comida sem sal. Então, no mundo antigo, antigamente, o sal era muito valioso. Ele preservava uma carne. Tem até a carne de sol, que algumas pessoas fazem a carne de sol, e elas fazem a carne de sol e não compram ela pronta, mas fazem com o próprio sal. Então, o sal, ele preservava a carne. Hoje em dia, se quiser fazer uma carne de sol, o João, que é não lembro aí o estado do João, mas eu acho que eles comem carne seca. Dá para fazer a carne seca. Então, o sal também ele era usado em alianças. O sal era muito valioso antigamente. E o sal também ele representa a pureza. Por que Jesus? Por que nesse versículo fala que nós somos o sal? Porque ele também representa a pureza. Sem o sal, a comida apodrecia, entende? Então Jesus ele escolhe justamente uma imagem simples, que é o sal, só que poderosíssima. E ele diz, sem a influência do rei, sem a influência do reino, a sociedade apodrece moralmente. Então aqui Jesus ele trouxe uma imagem simples do sal. Então, sem a influência do reino, sem a palavra de Deus na nossa vida, sem a palavra de Deus na nossa vida, sem a gente viver o evangelho, a gente não tem influência. A gente não tem influência nenhuma. As pessoas olham para a gente, pode comparar a gente a pessoas do mundo. Isso a gente precisa pôr muita atenção. E a sociedade apodrece moralmente. Então, sem a palavra de Deus, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. E aqui há um cuidado importante. Jesus ele não está dizendo que a igreja domina. Ele está dizendo que a igreja preserva. A igreja somos nós, meus irmãos. Então aqui Jesus está dizendo que a igreja ela preserva, a gente precisa preservar. Preservar não é controlar, mas é nos mantermos saudáveis. É nos mantermos saudáveis. Lembra da identidade? Ali, as bem-aventuranças formando a nossa identidade, o nosso caráter, tá? Amém? Todos estão acompanhando? Glória a Deus. Paraíba, mas lá tem carne de sol, né, João? Glória a Deus. Então, nós falamos aqui, o sal, ele também preserva valores. Ser sal significa preservar. Preservar o quê? Valores do reino. Valores do reino. Quais são os valores do reino de Deus? O que nós temos que viver? Integridade, verdade, respeito, justiça, dignidade humana. Ser sal é não se moldar ao padrão da agressividade. É possível a gente discordar sem desrespeitar um do outro. É possível também a gente defender convicções sem humilhar o outro. É possível também a gente confrontar sem destruir. Jesus era manso, mas ele confrontava. Lá em Atos, quando eu estava estudando, falava assim, para a gente não deixar o irmão caminhar para o caminho, não caminhar para o erro. Ou seja, para a gente não deixar o irmão cair no pecado. É nossa responsabilidade como cristão a gente saber também falar, ei, não vai por esse caminho não. Olha aqui, a palavra de Deus diz aqui, ó, isso. Porque aí não é a sua opinião, é fundamento da palavra. Então é nossa responsabilidade também não deixar o irmão cair no pecado, cair no erro. Jesus ele confrontava com amor, confrontava sem destruir. Não é a gente chegar
com ego, com superioridade, não, mas chegar com amor e confrontar, sabe? Ensinar, preservar a imagem do irmão. Então, quando o cristão ele perde o equilíbrio e vira agressivo, ele não está sendo sal, ele está sendo comparado a pessoas mundanas, a pessoas do mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Nós somos filhos, chamados de filho. Nós aceitamos um pai, entende? Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser da boca para fora. Nós temos que entender a nossa responsabilidade. Então, quando um cristão ele vive duplicidade, ele vive duas caras, na igreja é uma cara e fora da igreja é outra, isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo, é uma duplicidade. E aí a gente perde o sabor. A gente perde o sabor. O sal, ele preserva a palavra chamada coerência. O sal preserva coerência. O sal, ele preserva coerência, mas não mentira, mas não viver duas caras. Nós precisamos ser o que somos unicamente perante a Deus. No nosso secreto e fora, nós temos que agradar a Deus, viver o caráter de Cristo nas nossas vidas. É ver onde a gente está falhando e tentar consertar, sabe? E o sal, ele preserva a coerência. Nós temos que ser pessoas coerentes com o que vivemos. Nós não podemos viver duas caras. Na igreja uma coisa, em casa é outra. Em casa é uma, na igreja é outra. Na igreja todo mundo é santo, mas dentro de casa é como? Sabe? Nós precisamos ser pessoas que influencia no reino de Deus, sabe? Nós representamos Cristo. Então, se o sal perde o sabor, olha só, Jesus ele faz um alerta sério. Se o sal perder o sabor, ele faz esse alerta seríssimo. Quando o sal, uma coisa importante antes de falar sobre o sal perder o sabor. Lá em Filipenses 2,15 fala no meio de uma geração corrompida. Lá em Romanos, aqui é onde a gente precisa preservar os valores do reino. Romanos 12,2 fala: não vos conformeis. A gente está no mundo, mas a gente não tem que se conformar, achar tudo normal. E até mesmo replicar aquilo que o mundo está fazendo que desagrada a Deus. Lá em Colossenses 4,6 fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses. Então, quando a gente fala de coerência, lá em Tiago 1,22 fala: sedes cumpridores da palavra. A gente carrega o nome de Cristo. Temos que ser coerentes. Lá em Tito 2,7,8 fala: mostra-te em tudo exemplo. Em tudo. É tão bom quando uma pessoa olha para a gente e fala: nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus. Mas é ruim quando uma pessoa pensa: nossa, tá na igreja e tá fazendo isso aqui no Instagram. Tá na igreja, tá no grupo de louvor e tá fazendo isso daqui. Tá pregando a palavra e tá fazendo isso daqui. Pelos frutos, as pessoas nos conhecem. Tanto fruto bom quanto fruto podre. Então, assim, as pessoas nos conhecem. Nós precisamos levar o nome de Cristo a sério. Amém? E lá em 2 de Timóteo 3,5 fala: tendo aparência de piedade. Então, aqui, se o sal perde o sabor, Jesus ele nos dá um alerta, ele faz um alerta. Se o sal perder o sabor, na Palestina, por exemplo, o sal ele podia se misturar com impurezas e perder a potência. Ele continuava com a aparência de sal, tá? Ele continua com a aparência de sal, branquinho, mas ele já não cumpria a função. Então, isso aqui é muito importante, isso aqui é profundo. Uma pessoa, ela pode ter ali a linguagem cristã,
Ela pode frequentar a igreja, ela pode postar os versículos, ela pode subir no altar, ela pode dizimar, ela pode ofertar, todo dia batendo cartão na igreja. Mas se não tem a coerência, se não tem os valores do reino, se faz coisas que desagradam a Deus, se faz coisas assim, isso não é de Deus. O sabor se perde. É perceptível aqueles que realmente têm vida com Deus e os que não têm. A gente precisa decidir qual caminho nós queremos seguir. E olha só, Jesus, ele diz assim, ó, para mais nada presta. Quando o sal perde sabor, nada presta. Olha só, lá em Mateus 5, fala do sal e luz. Então, ó, vocês são o sal. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? É quando perde o sabor, quando perde o valor, é quando perde o sabor, quando não tem mais valor. Como lhe restaurar o sabor? Aqui é uma pergunta. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora. Ser pisado pelos homens. Olha isso, olha isso. Jesus diz, para nada mais presta. Não é perda aqui de salvação, não, mas é perda de relevância. Queremos ser cristãos, crentes relevantes, influenciadores, aqueles que levam o nome de Cristo, aqueles que realmente segue o exemplo, realmente tem uma vida com Deus, ou a gente quer que Jesus olhe para a gente e fala, para nada mais presta. O que nós queremos? Para nada mais presta. Imagina, isso aqui é Jesus falando, tá, gente? Mateus 5, não sou eu não, é Jesus falando. Então, como que você quer ser olhado por Jesus? Uau, meu servo bom e fiel. Tem muitos, eu poderia falar aqui muitos versículos que eu conheço, e até mesmo, e aí não falaria os que eu não conheço, mas tem muitos versículos bíblicos que falam sobre isso. Como que a gente quer ser enxergados? Não só por Cristo, mas pelas pessoas, porque nós temos a responsabilidade de carregamos o nome dele. Olha só, o mundo, ele não rejeita Cristo. O mundo todo não rejeita Cristo, tá? Não, o mundo todo não rejeita Cristo. O mundo, ele rejeita a incoerência. O mundo rejeita duas caras. O mundo rejeita duas vidas. Até Cristo rejeita quando a gente tem duas caras. Lá fora, bonitinhos, bonitinhas, mas dentro de casa, é viver debaixo da mentira. É viver uma vida incoerente. E um outro ponto é quando Jesus fala que nós somos a luz. Olha só, lá em João 8,12, Jesus fala... lá em João 8,12, Jesus é a própria luz. Lá em Efésios 5,8, andais como filhos da luz. Nós precisamos dar testemunhos. Testemunhos não é a gente ficar falando, não. Não estou falando de testemunho falado, mas eu estou falando do testemunho que as pessoas olham para a gente e falam, uau, esse aí tem vida com Deus, essa aí tem vida com Deus. Olha. E aí, a luz, ela guia também. Lá em Salmo 119, 105, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Lá 1 de Pedro 2,12 fala, tendo o vosso viver honesto. Olha isso, a palavra de Deus. E lá em Romanos, 1,16 fala, não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Lá em Mateus 6,1 fala, guardai-vos de fazer diante dos homens. Guardai-vos de fazer diante dos homens. Então, aqui, a luz revela o que está escondido. Uma vida coerente acaba expondo valores do reino. Nossa, ela é íntegra. Nossa, tem caráter.
nossa, tem coerência, sabe? As pessoas olham para a gente e nem falam na nossa cara, mas já imagina. Pelos frutos o conhecereis, né? Tem esse versículo. Uma vida coerente, ela expõe valores do reino. Você, eu, não precisamos gritar a nossa fé. A gente não precisa. Mas a nossa postura revela ela. Isso aqui, a nossa postura. A sua postura, o que tem revelado? Uma postura de fé, uma postura séria na palavra, uma postura com valores do reino, ou uma postura mundana? As suas palavras, como tem sido o seu agir, como tem sido? Como você reage sob pressão? Estava até falando para o Jefferson esses dias, nós somos responsáveis por ensinar a Ana quando ela for pressionada no trabalho ou uma situação de pressão, como a gente reage, sabe? Nós precisamos treinar o nosso emocional na palavra de Deus, a nossa maturidade emocional, para saber como a gente vai reagir numa pressão, como a gente responde a uma crítica, como que a gente trata quem pensa diferente da gente. Como? Isso é a gente ser luz, é o nosso reagir, o nosso agir, o nosso falar no meio da pressão vai revelar se nós somos luz. A nossa resposta a uma crítica vai revelar se a gente é luz. O que a gente faz dentro da Manancial, nossa igreja local, vai revelar se nós somos luz. A nossa reverência, estamos tendo reverência dentro da nossa igreja local? Estamos respeitando a casa de Deus? Estamos respeitando a casa de Deus ou estamos vivendo como se estivéssemos na nossa casa? Quando a gente vai para a corte, a gente vai fazer o que a gente quer, ficar encostado na parede, ficar conversando ali no bebedor da corte. A gente vai para uma entrevista de emprego, a gente vai ficar batendo papo no bebedor. Aqui tem muito, na Apple, no Google, tem a parte da... cadeiras com snacks dentro, com refrigerante dentro, e eles disponibilizam para os funcionários. Os funcionários vão ficar ali encostados, conversando? Não vão, porque a empresa tem regra. E não é porque é a casa de Deus que nós temos que entrar na casa de Deus em qualquer horário. O culto começa às 7h30. Qual o horário que nós estamos chegando no culto? Qual horário? Sabe? A gente, na hora da palavra, a gente fica levantando muito para ir no banheiro, para pegar água, para pegar café, ou a gente tem valorizado o momento da palavra? Como? Como que nós temos nos comportado dentro da igreja local, que é a casa de Deus? Eu fiz um post até falando, essa casa tem dono e não é você. A casa de Deus tem dono e não é eu, não é você. A casa de Deus é Jesus que é o dono. Ele deve ser o centro. Não são pessoas o centro, mas é Cristo. Quando a gente entende que Cristo é o centro, a gente respeita o ambiente, a gente respeita as pessoas. A gente se torna luz. A gente se torna luz por quê? Porque nós estamos vivendo os valores do reino. Isso é muito importante a gente entender como onde a gente tem pisado, a gente tem sido luz, a gente tem demonstrado valores do reino, ou a gente tem nos contaminado. Não vos conformeis com o mundo. Como que a gente tem se comportado? A gente tem se oscilado a cada ambiente? A gente tem vestido 2 máscaras, 3 máscaras? Entende? Então, a luz, ela orienta. Como eu falei aqui em Salmo 119, 105, fala lâmpada para os meus pés. A luz orienta, a palavra de Deus orienta as nossas vidas.
E a gente tendo ela dentro da gente, vivendo ela no nosso dia a dia, a gente também consegue guiar, orientar pessoas, influenciar pessoas. Em um mundo confuso de hoje, pessoas procuram referência, pessoas que realmente são referências, não pessoas que oscilam. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Pessoas que elas podem confiar, sabe? Cristãos maduros se tornam referência, se tornam influência. Não é sobre ser perfeito, não é sobre perfeição, é sobre coração disponível a viver o reino de Deus, sabe? E também não é porque são perfeitos, somos pessoas perfeitas, não somos, mas porque nós devemos ser íntegros, não perfeitos, mas íntegros, viver na verdade, com a verdade. Então a integridade, ela não é uma ausência do erro. Não é uma ausência do erro. É disposição para corrigir. Quando a gente erra e pede perdão, a gente brilha, sabe? Quando a gente ajusta a nossa postura, a gente brilha. Quando a gente resolve um conflito com maturidade, a gente brilha. E a luz, ela tem dois extremos perigosos. O primeiro, a luz escondida, medo de se posicionar. O reino de Deus não é sobre passividade. Não é sobre isso. Nós precisamos nos posicionar, mas saber como nos posicionar. Não é agir pela carne, mas é o Espírito governando a gente, sabe? Então, a luz escondida, medo de se posicionar, medo de falar a verdade com amor, medo de confrontar com amor, usando a palavra de Deus para quem precisa. Quando a gente não confronta com amor, a gente não está colocando a palavra de Deus em prática. A gente não está colocando. Tem um versículo que fala assim, que Deus ama aqueles, Deus corrige os que amam. Deus corrige os que amam. E quando a gente vê o exemplo de Jesus, ele confrontava com amor, sabe? Então, a gente não tem que ter medo de se posicionar, a gente não tem que ter medo de falar a verdade com amor. A gente não tem que ter medo de confrontar com amor com a palavra, com a palavra como fundamento. A gente vai deixar o irmão cair no erro, a gente vai deixar o irmão persistir no erro, às vezes por falta de conhecimento da palavra, às vezes por maldade humana, mas a gente vai deixar. Se a gente ama, o segundo mandamento é amar o próximo, né? O segundo mandamento é amar o próximo. Se eu estou deixando o irmão ir para o pecado, se eu estou deixando o irmão persistir no erro, que amor é esse? Deus corrige os que amam. Aí eu te pergunto, que amor é esse? Vamos orar, vamos pedir sabedoria na hora de falar, vamos pegar a palavra de Deus, vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar com a palavra sendo o fundamento. Não é minha opinião, não é a sua opinião, mas é o que Deus quer que façamos e vivemos. Amém? Então, também tem a luz. Eu falei dos dois extremos, né, perigosa. Então, tem a luz escondida, que é essa que eu acabei de falar, e tem a luz holofote. O que é a luz holofote? A luz holofote, espiritualidade performática. É confronto sem graça. É exposição pública. É você viver uma espiritualidade mentirosa. É você confrontar com ego, com superioridade, sem humildade. É você confrontar brigando.
humilhando, sem a graça de Deus, porque tem o confronto com a graça. Jesus era manso, mas ele confrontava, entende? E aí, exposição pública, é você expor. Então, isso aqui é a luz holofote. O reino de Deus, ele não é o reino, viver o reino não é omissão, mas também não é espetáculo, entende? Então, existe precisa ter um equilíbrio nisso. A luz, eu falei de dois extremos perigosos, duas luzes, a luz escondida e a luz holofote. Precisamos viver esse equilíbrio e verdade com amor, firmeza com a mansidão de Cristo. E aí também tem a unidade de testemunho que eu quero abordar aqui. Jesus, ele diz, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. João 13, 35, diz assim, ó. João 13, 35. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. O mundo observa a gente. O mundo, as pessoas, lá dentro da igreja, nós estamos sendo observados uns pelos outros. Qual o testemunho que nós estamos dando dentro da igreja? Dentro da nossa casa, os nossos filhos, marido, mulher, a sociedade nos observa, entende? Então, João 13, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Nós estamos sendo discípulos? Nós estamos sendo discípulos? Filipenses também fala sobre da gente viver digno do evangelho. Então, aqui fala sobre o objetivo não é uma fama espiritual, o objetivo não é uma vida vivendo duplicidade, duas caras, não é sobre isso. Não é a gente ser reconhecido. Tem gente que precisa ser validada. Quem tem maturidade espiritual quer que Cristo seja glorificado, sabe? E é sempre sobre Deus ser glorificado, não é sobre mim, não é sobre o outro, não é sobre ninguém. Ali dentro da igreja é sobre Cristo ser glorificado. Fora da igreja, eu no meu dia a dia, é sobre Cristo ser glorificado. Nossa vida aponta para quem? Para quem está apontando a nossa vida? Para mim ou para Deus? Ou está apontando para o diabo? Para quem está apontando? Está apontando para mim, para Deus ou para o diabo? Porque tem coisas também que a pessoa olha assim e fala: nossa, isso aí é diabo purinho. Isso aí, isso não é de Deus, não. Mas também, nossa, o brilho do Espírito Santo está sobre essa mulher, sobre esse homem. Nossa, glória a Deus pela vida dessa pessoa, glória a Deus pela essa palavra, glória a Deus. Então, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai. Isso é testemunho, é isso a luz revela. Isso que nós devemos revelar, querer. O sal e a luz não existe para autopromoção. O sal e a luz não existe para autopromoção, existe para revelar o Pai. Existe para glorificar o Pai. E Mateus 18, 15, 17 fala sobre a gente buscar a paz. Romanos 12, 18. E aqui, fala sobre a gente revelar o Pai. Amém? Agora, eu trouxe aqui algo para a gente pensar. Agora a gente vai descer para o chão da vida. Como assim descer para o chão da vida?
Ser sal e luz significa a gente resolver conflitos com maturidade. É a gente falar diretamente e não ficar espalhando as coisas, sabe? É honrar mesmo em desacordo. É a gente saber honrar mesmo em desacordo. É a gente ouvir antes da gente reagir. Às vezes tem um versículo que fala tardios para falar, para se irar. Até esqueci esse versículo, eu até fiz um vídeo com ele hoje, que é Tiago 1,19. Tiago 1,19 fala sobre. Aqui, ó. Tiago 1,19. Fiz um vídeo que eu vou pôr no grupo de mulheres amanhã, ó. Instruís os cristãos a serem prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, destacando a necessidade de sabedoria no controle da fala e das emoções. O versículo enfatiza que a ira humana não conduz à justiça de Deus, servindo como base para receber a palavra de Deus com humildade. Então, aqui, ó, prontos para ouvir, foca na escuta ativa e na compreensão, especialmente em relação à palavra de Deus. Tardios para ouvir, refrear-se de discursos precipitados ou descontrolados. Tardios para se irar. Controlar o temperamento, pois a ira humana não produz a justiça de Deus que Deus deseja. Esse versículo, ele faz parte do conselho de Tiago sobre a prática da fé, para a gente ser praticantes da palavra e não ouvintes, incentivando um comportamento calmo e reflexivo. Então, aqui, ouvir antes de reagir. Tem horas que a gente vai falar com sabedoria, não é passividade. Eu vou ouvir e vou ficar quieto. Eu vou ouvir porque eu sou cristã e eu vou ficar calada. Não. A gente ouve, a gente processa, a gente pede discernimento para o Espírito Santo e fala com sabedoria, sem ego, sem superioridade. Tem horas que a gente fala, não vale a pena, me retiro, entende? E tem horas que a gente fala, depois eu converso com a pessoa. E ajustar a postura quando necessário. Então, peraí, eu estou vivendo uma vida totalmente oposta do que a bem-aventurança ensina ali, Jesus, no sermão ali, no monte. Eu não estou agindo com reverência dentro da igreja, eu estou chegando atrasada, eu estou batendo papo ali dentro da igreja, eu não estou respeitando a casa do Senhor, eu não estou tendo reverência, dentro da minha casa, dentro de casa, eu não estou dando testemunho do que eu sou lá na igreja, então, peraí, deixa eu ajustar a minha postura aqui dentro da minha casa, entende? Então, na sociedade, eu não estou dando um testemunho que condiz com Cristo, que condiz com que eu aceitei Jesus, não condiz. Então, ajustar a postura quando necessário. Isso vale para a igreja, como eu falei, isso vale para a família, na igreja, vale no trabalho, nas redes sociais. O mundo observa o que a gente faz. O mundo observa o que a gente faz. O mundo observa o que a gente faz. A família observa o que a gente faz. Os irmãos da igreja observam o que a gente faz. A sociedade observa o que a gente faz. As pessoas veem o que a gente posta na internet. As pessoas veem, a sociedade observa. Cristãos que brigam ali publicamente, jogando indiretinha, contradiz o evangelho. Você acha que você postando uma indireta nos seus stories, na internet, ou dando uma indireta, assim, né, na internet, ou onde você coloca os seus pés, você acha que agrada a Deus? Contradiz o evangelho. Então, cristãos que resolvem com amor, fortalecem o testemunho de que é filho de Deus, de que é nova criatura, de que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo, de que a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Amém?
Todos entenderam aqui? E aqui uma coisa bem importante para a gente meditar, para a gente finalizar. Minha presença preserva ou contamina o ambiente que ponho meus pés? A sua presença na igreja, ela preserva o ambiente ou ela contamina? A sua presença na sua casa, ela preserva o teu ambiente ali, o ambiente, ou ela contamina? A sua presença fora, ela preserva o ambiente ou ela contamina onde você põe os seus pés? Uma outra pergunta, eu represento Cristo ou o mundo? Eu estou sendo sal ou estou me adaptando demais ao mundo? Eu estou sendo luz ou estou performando espiritualmente na dualidade, duplicidade? Essas são as perguntas. Minha presença preserva ou contamina o ambiente que eu ponho meus pés? Estamos sendo luz e sal onde colocamos nossos pés? Estamos ali revelando o caráter de Cristo, uma vida cristã? É para a gente refletir. O mundo ele não aprecia, o mundo ele não precisa de mais barulho. O mundo ele precisa de mais luz. O mundo precisa de pessoas verdadeiramente que ama Cristo, respeita, que tem reverência, que tem vida na palavra. O mundo precisa de mais luz. As pessoas que chegam perto da gente precisam de mais luz. O mundo não precisa de mais debates e situações agressivas. Precisa de mais sal. Mais sal. Que sejamos cristãos que influencia com caráter, que preserva valores do reino, que ilumina onde pisamos com humildade, com sabedoria, discernimento, com palavra viva, e que tudo isso aponte para Cristo. Amém? Glória a Deus. Finalizamos o nosso estudo. Falamos sobre o sal e a luz. Amém? Falamos de Mateus 5. Fizemos aqui uma revisão de Mateus. É onde forma a nossa identidade. Depois vem da identidade o caráter. Amém? Glória a Deus. Todos compreenderam o estudo? Terminamos. Você tem alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta. Alguma pergunta? Sabe que o sal e a luz somos nós, né? Todo mundo deu like, glória a Deus. Ninguém com pergunta? Vamos orar então para a gente finalizar? Ninguém? Amém, Jefferson, glória a Deus. Ok, vamos orar então para a gente finalizar. E que possamos praticar isso no nosso. Sejamos apenas uma cara, que é
Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Amantíssimo Deus, Pai do nosso querido e amado Jesus Cristo, Senhor, novamente estamos aqui para te agradecer, Senhor, pela sua bondade e amor, por cada ensinamento, Jesus, por cada exemplo que o Senhor nos dá. Obrigada pela sua palavra, como eu falei aqui, como a tua palavra fala, que é lâmpada, é a luz para nós. Pai, obrigada. Obrigada por tanto amor. Obrigada por formar em nós uma identidade. Obrigada por nos amar, nos confrontar. Obrigada por nos ensinar. Que possamos, Senhor, pegar este estudo de hoje, colocar em prática. Ver ali na Bem-aventuranças, no sermão, o que nós temos que mudar, o que nós temos que tirar, o que nós temos que acrescentar. Senhor, sabemos que para te servir, Senhor, temos que estar com a bem-aventurança, Senhor, ali. Para te servir, Senhor, temos que estar ali, Senhor, santificados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Temos que estar alinhado com a sua palavra, que é o fundamento. O fundamento. Temos que entender que o Senhor é o centro, que o Senhor é o cabeça da igreja, que o teu Espírito nos governa, Senhor, e não a nossa atitude, e não a nossa carne. Pai, que possamos ser moldados, transformados, Senhor, por Ti, Pai. Se tiver, Senhor, algum irmão aqui, Senhor, que precisa aplicar a bem-aventurança, Senhor, que precisa, Senhor, entender mais, Senhor, que o Senhor possa falar com a pessoa, que o Senhor possa incomodar, Senhor, aonde que precisa ser mudado, Senhor, em nome de Jesus, aonde precisa ser transformado, aonde precisa ser lapidado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a identidade seja formada em nós, Pai, que possamos representar o seu reino, Senhor. Pai, sabemos que tem um reino futuro, Senhor, mas que possamos viver esse seu reino aqui como o Senhor nos pede, Pai, como o Senhor nos discipula, como o Senhor, Pai, quer nos formar pessoas maduras, filhos maduros espiritualmente, emocionalmente, forte, enraizados na tua palavra, Senhor. Nos traz, Senhor, entendimento, nos traz crescimento, Senhor, na tua palavra, que possamos ser o sal, Senhor, e a luz, Senhor, que jamais possamos nos contaminar, Senhor, que jamais, Senhor, possamos ser irrelevantes, mas que possamos ser relevantes, que possamos ter sabor, que as pessoas possam ver a luz, Senhor, de ti, Senhor, sobre nós, que as pessoas possam olhar e falar: essa é uma serva do Senhor, esse é um servo de Deus, esse homem tem valores do reino, essa mulher tem valores do reino. Senhor, nos confronta, Senhor. Senhor, nos tira do conforto mesmo, Senhor, nos chacoalha, Senhor, e faz a gente realmente viver o evangelho verdadeiramente, sem máscara, Senhor, que possamos dar testemunho na igreja local ali, Senhor, durante o servir, Pai, que possamos estar unidos, Senhor, e que o inimigo, Senhor, não venha ter brecha, Senhor, para envergonhar o teu evangelho, Senhor, para envergonhar o teu filho, a tua filha, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos crescer, Senhor, crescer na maturidade espiritual e na maturidade emocional, que possamos crescer, nos fortalecer na tua água viva. Tenha sede, tenha fome, uma das bem-aventuranças que fala, seja da tua palavra, Senhor, que nos traz sobrevivência, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, nos dê uma noite abençoada, eu declaro em nome de Jesus, uma noite abençoada, Senhor, que possamos, Senhor, ter mais reflexão, que possamos ser mais confrontados, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que possamos sair do conforto, do crente raso, do crente areia da praia, e que possamos entrar no profundo, Senhor, porque é isso que nos traz vida. Pai, muito obrigada por esse dia e abençoe em nome de Jesus, Senhor, os meus irmãos, Senhor, a ti a honra e a glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma ótima noite para vocês, meus irmãos.
Glória a Deus, pastora. Deus abençoe, Thalita. João, Deus abençoe, Camila. Deus abençoe todos.